Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Novamente o 15. E para o vosso bem, estou alegre de não ter estado lá. Lá onde Lázaro estava enfermo, para que agora vocês possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Coloque a mão no seu coração. Fale assim: Jesus, me ajuda a entender. Aqui, essa palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração essa noite vai relatar a história de amigos de Jesus. Repita comigo: amigos de Jesus. Porque a Bíblia é bem clara em falar que Jesus os amava. Eram amigos do Senhor Jesus, não discípulos, amigos, mais até. Aonde Jesus sentava na mesa para se alimentar, aonde Jesus descansava no lar deles. Marta e Maria, aqui no primeiro, diz que lá em Betânia, na aldeia deles, Lázaro adoeceu. E no 2 diz, no 3 diz: assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem tu amas está enfermo. Primeiramente, o versículo que nós lemos, 15, fala de que Jesus se alegrou no fato de não estar lá. E talvez alguém aqui, ao ler essa passagem, fale: mas como que o Senhor se alegrou por não ter estado lá? Por que disso? Porque muitas vezes, irmãos, Jesus, ele não quer. E eu vou falar agora, o nosso Lázaro vai ser os nossos problemas. O tema da mensagem poderia ser: aprendendo a sepultar o nosso Lázaro. Que são os nossos problemas. Todos nós, a partir do momento que entramos na existência desse plano terreno, nós já viemos com dificuldades. Muitos começam a enfrentar na hora do parto, muitos enfrentam o abandono, muitos enfrentam uma infância triste, e esse processo de tristeza vai ocorrendo em cada fase da vida de cada um de nós. Talvez a luta seja diferente, o Lázaro seja diferente, mas é uma dificuldade, uma luta. Cada um tem a sua, cada um com o seu peso, cada um com a sua dificuldade, mas nada que o Senhor não possa te ajudar. Quando o Senhor diz aos discípulos: eu me alegro de não ter estado lá, Lázaro morreu, e eu me alegro de não ter estado lá. Jesus, muitas vezes, irmãos, estão transliterando, espiritualizando essa palavra. Ele não quer curar o nosso Lázaro, ele quer ressuscitar. Ele quer fazer algo maior do que a gente pensa. Mas como nós podemos chegar nessa providência com o Senhor Jesus? É o que nós vamos ver aqui hoje. Primeiro, repita comigo: Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Diga: amigos de Jesus. Mais uma vez: amigos de Jesus. Amigos de Jesus também sofrem. Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto essa noite. Amigos de Jesus, aqueles que comungam da intimidade de Cristo, aqueles
aqueles que estão, muitas vezes orando, jejuando, crendo no ensinamento de Jesus, esses não são poupados das dificuldades, não. Eles também sofrem. Os amigos também sofrem. E talvez essa noite o Senhor não queira passar na casa de alguém e olhar o teu sofrimento e simplesmente amenizar a situação, não. Ele quer que esse sofrimento tenha um desfecho, por isso que ele está demorando. Demorando para quem? Pergunta, demorando para quem, bispa? Para o homem, para a mulher, para o ser terreno. Mas para Deus ele nunca demora, ele nunca tarda. Ele tem o seu tempo de trabalhar, porque ele é o Senhor do tempo. Saiba que antes de você nascer, ele já sabia como seria a tua história. Antes de você chegar essa noite aqui, você estava andando, vindo talvez de Uber, de táxi, de carro, de a pé, de bicicleta, eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus já estava contigo vendo a tua necessidade. E talvez no decorrer do trajeto, você pensou em toda essa semana, todo esse mês, todo esse ano, se preocupou talvez com o que vai vir. Mas saiba que Jesus já tem algo planejado para a tua vida maior do que aquilo que você pensa. Essa é a lição número 1. Amigos de Jesus também sofrem. O Senhor hoje, através da palavra e o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração, Ele vai testificar que esse sofrimento logo passa, logo vai vir a vitória. Talvez não seja da maneira que tu deseja, porque vai ter que ter um desfecho. Para isso é necessário entregar. Porque Jesus só chega quando Lázaro morre. Porque quando acabam as nossas possibilidades, quando acabam as nossas forças, quando acabam as nossas portas para abrir, para estancar aquele mal, aquela dificuldade, aí o Senhor entra com a providência dele. Jesus só chega quando Lázaro morre, porque Ele é o dono de todo o poder. E eu quero te dizer isso, Ele é o dono da vida. E a vida que você tem é Ele que manda, é Ele que é o dono. E a vida que você tem, as dificuldades que você está passando, o Senhor também sabe. Ele sabe, Ele vê, Ele contempla cada um de nós. Mas a pergunta é que eu faço: por que muitas vezes queremos deixar os nossos problemas na UTI de uma esperança demorada do que deixá-la seguir ao túmulo do milagre? Vou repetir mais uma vez. Porque muitas vezes nós, seres humanos, queremos prolongar o problema, deixando ele na UTI de uma esperança demorada, do que deixar o dele desencadear e levar até a sepultura onde tem o milagre. Porque a morte já estava pairando ali. Marta, Maria, manda um mensageiro para falar com Jesus. É o quinto personagem dessa história. Marta, Maria, Lázaro, Jesus, o mensageiro. O mensageiro, quando saiu de Betânia, irmãos, tudo indica que Lázaro ainda estava enfermo. A própria mensagem vai dizer: Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está enfermo. Então o mensageiro saiu, ele estava vivo. E levou cerca de um dia para chegar e depois outro dia para retornar. E Jesus ainda demorou 2 dias para chegar lá. Então, juntando, são 4 dias. 2 dias depois que Jesus foi, depois do mensageiro. Quando o mensageiro retorna para a casa de Marta, e vamos ver aqui no texto, no verso 4,
Ao saber do ocorrido, disse Jesus, olha o que Jesus disse para o mensageiro: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por mim. Glória a Deus, aleluia. Essa enfermidade não terminará em morte. Glória a Deus. Aleluia. Mas o mensageiro leva essa mensagem no caminho, mas quando chega, se depara com a morte. E aí, bispo? Se depara com a morte. E aí? Fala ou não fala? Fala. E eu vou te dizer o porquê. Muitas vezes nós na igreja somos a mesma coisa, irmãos. Recebemos a palavra profética. A palavra profética para as nossas vidas aqui. A Bíblia nos enche de esperança. Jesus diz: vai, você vai conseguir. E você sai daqui com aquela mensagem profética: eu vou conseguir. Estão escutando, jovens? Mas quando chega em casa e se depara com a situação, vê morte. Assim é na igreja também. Você recebe a palavra profética e você chega na sua casa, a situação desprega tudo o que Jesus falou para você. As contas, a angústia, o meio familiar, as lutas, o desemprego, a opressão, a tragédia, a enfermidade. Eu não sei, são tantas lutas que podem nos assolar. Aí você chega em casa e se depara com aquela bomba. Aí Deus te dá duas opções: ou você se abate e abaixa a cabeça naquela circunstância, ou você crê na palavra e persevera diante mesmo das lutas. São duas possibilidades que nós temos, todos nós. Muitas vezes a palavra vai confrontar a realidade. Muitas vezes a palavra vai confrontar o nosso dia a dia. Aquilo que o bispo não viu, a bispa não viu, o preletor não viu, o sacerdote vai passar através do Espírito Santo, vai bater em você, você vai encher de esperança. Mas quando chegar em casa, a luta continua ali. O que a igreja faz? A igreja crê. A igreja continua no caminho da perseverança, da esperança. Ai, Lázaro significa: Deus me ajuda, Deus me acolhe. Deus te ajuda nesse problema, nessa luta, nessa dificuldade. Eu venho hoje, através dessa palavra, te dizer: continua crendo, mesmo que a circunstância, a vida, a família, o teu dia a dia, a parentela, a vida financeira, a tua saúde, o luto, a morte, não importa, continua. Continua perseverando na palavra. Continua chamando Deus para essa circunstância. E
14. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre de não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros, discípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele? E aqui entra o contexto dessa mensagem. No capítulo 10, Jesus, ao sair da festa das luzes que estava ocorrendo, ele quase escapou de ser, ele quase foi apedrejado, né? A tentativa houve pelos fariseus, porque ele falava que ele e o Pai eram um, e que ele era Deus também. Se revoltaram contra ele, tentaram apedrejá-lo, só que não conseguiram. Ele saiu e veio até onde ele está, nessa cidade. E os discípulos, lembrando disso, Tomé, chamado Dídimo, ele falou: vamos nós retornar, o Senhor acabou de voltar dali, quase foi apedrejado, agora quer tornar a voltar ali para morrermos também? Foi isso que ele quis dizer, porque as pedras estavam preparadas para Jesus. Enquanto os discípulos se preocupavam com as pedras que estavam nas mãos dos fariseus, Jesus se preocupava com a pedra que tampava o túmulo de Lázaro. Enquanto você se preocupar com as pequenas pedras que estão nas mãos dos teus inimigos, você não vai prosperar. Você não vai alcançar o milagre. Porque o milagre está atrás da pedra maior, aquela que ninguém quer enfrentar. Só com a ajuda de Jesus pode enfrentar. Só com a ajuda de Jesus pode pedir para ser tirada. Jesus quer promover um milagre na vida de todos nós. Mas eis a pergunta: qual pedra você tem dado atenção? A pedra do inimigo? O inimigo atirando muitas vezes contra você, através de várias formas, para te entristecer, para te tirar do caminho, para te tirar do foco. As pequenas pedras que atingem, ou você vai se preocupar com a pedra do milagre? Responda aí. Qual pedra você se preocupa? Jesus estava visualizando já outra coisa. Não eram as pequenas pedras que preocupavam Jesus, porque essa Deus encarregaria de se livrar. Mas a grande pedra só Jesus poderia tirar. É com a ordem dele. E o milagre só poderia sair dali também com a ordem dele. Que pedras estamos prestando atenção? Mas vamos mais. No versículo 28, capítulo 11, 28, vai dizer assim: 24. Vamos ler um pouquinho antes, irmãos. O 21 diz assim: 20. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. 24. Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Segura aí. Não poderia deixar de falar sobre isso. Disse Marta: Senhor, se estivesses, olha o se fosse no meu passado, se eu tivesse com aquela vida que eu tinha antes, se eu tivesse a bonança dos dias passados,
Se eu tivesse aquela saúde, se eu tivesse aquela possibilidade, se passado, ela aqui, Marta, estava presa ao passado. E quando Jesus fala a ela, eu vou ressuscitar, aí ela manda um futuro para ele. Ela fala, eu sei que o Senhor vai ressuscitar. No último dia, o Senhor vai ressuscitar. Passado, futuro. Passado, futuro. Passado, se o Senhor estivesse aqui, naquela hora que passou, ele não teria morrido. Futuro, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Nenhum dos dois fazem mais efeito na sua vida. Porque o crente que não está ligado no hoje, no agora, no presente, não tem a possibilidade de avançar. Por isso que Jesus vai lhe dizer, no 25, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida agora, eu sou agora. A ressurreição e a vida, eu não sou o teu passado. Eu não vou estar lá, nessa esperança demorada que você está. Vai ressuscitar, vai, mas eu vou fazer agora. Deus está com você agora. Tira o passado, elimina, se para de choramingar. O que aconteceu? Como é que foi a sua infância? Como é que está a tua vida agora? Depois de tudo que você passou, você fica olhando, poxa, antes lá atrás eu estava melhor. Hoje já me abateu isso, me abateu aquilo. Amanhã eu tenho esperança de ser melhor. Jesus está falando, nem ontem, nem amanhã, eu quero hoje. Eu quero definir a tua fé hoje. Eu quero te dar esperança hoje. Eu quero te fortalecer hoje. Um servo de Deus que está com Jesus recebe essa fortaleza no presente. Porque nós só temos isso. O segundo atrás virou passado. Não posso mais definir, não posso mexer, não posso arrumar. Mas eu posso mexer no hoje. O Senhor fala, anda comigo hoje na tua casa. Anda comigo hoje no teu emprego. Anda comigo hoje. E tenho testemunho que eu sou contigo. Anda comigo hoje, eu ressuscito. Anda comigo hoje e eu faço a vida. Anda comigo hoje que eu transformo essa morte em vida. Começa aqui dentro. Porque Jesus habita em você. Para de fazer promessa furada para Deus. Amanhã é você. Deus quer hoje. Seja hoje. Seja maravilhoso hoje. Defina a tua vida como Deus quer. Deixa a luta ali do jeito que ela está. Lázaro ainda estava no túmulo. Estava lá. A Jesus já lançou a palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu quero lembrar que nesse evangelho de João, ele relata simplesmente 7 milagres. 7 milagres. Esse de Lázaro foi o 7º. Mas para Jesus não tem distância. Porque quando Jesus foi procurado por um oficial, capítulos atrás, e ele falava que alguém da sua casa estava enfermo, o filho ou a filha, não me recordo, mas Jesus, a quilômetros de distância, somente ordenou onde ele estava. E ali houve cura. Não precisou Jesus chegar lá presencialmente. Talvez você esteja fantasiando as coisas de uma maneira que Jesus esteja te falando hoje, para de fantasiar. O teu segredo é com o presente. Me busca hoje. E quando chegar amanhã, me busca hoje. E quando chegar depois da manhã, me busca hoje. E quando chegar daqui a um mês, me busca hoje.
resolver. Não resolveu, para de vir para a igreja. Bispo, ora para dar certo. Não deu certo, para de ir para a igreja. Deus quer que você dê certo primeiro, para depois dar certo a sua condição. Você dê certo primeiro. E dificuldade, ela nos molda. O salmista diz, bom, em Salmo 119, se eu não me engano, bom me foi sofrer, porque através do sofrimento eu aprendi a ter um estatuto a Deus. É no sofrimento muitas vezes que aprendemos o estatuto do Senhor. Vamos continuar. Estamos aqui. O Senhor diz, eu sou aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ele perguntou a Marta. E ela afirmou, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas olha o contraste que vai ter. Vamos andar mais um pouquinho. Leia aí o 28. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e disse, em particular, o mestre chegou e chama a ti. Não fique esperando o vizinho, o marido, a esposa entenderem muitas vezes o que está acontecendo. É da intimidade de você com Deus. Deus está te mostrando algo particular, pessoal, íntimo, diretamente do trono dele para você. Aí você começa a ser transformado, ser movido, você sai do seu lugar como Maria fez, saiu e foi indo até Jesus. E quem estava na casa dela para chorar o luto junto com ela, com a família, viu que ela saiu, de repente foi atrás, não entendendo por que ela saiu. Eles pensavam que era para chorar a morte de Lázaro. Foram atrás. Não fique esperando que os outros saibam aquilo que Deus está falando com você. É particular, meu irmão. Se Deus quisesse que todo mundo soubesse o que Ele tem com você, Ele deixaria. Olha, isso aí é aberto, mas não, é pessoal, é íntimo. A prova Deus dá, o professor, o mestre, para cada um individual a nota. É conforme o que você está fazendo. Mas vamos andar um pouquinho mais. 29. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. 30. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Marca aí. Jesus continuou no mesmo lugar que ele conversou com a Marta. Não saiu, ficou lá esperando a Maria. Ficou no mesmo lugar. Repita comigo, no mesmo lugar. Ele saiu? Não. Ele ficou aonde? Então marca isso aí. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro ali chorar. 32. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha só o contraste, a diferença. Uma chega e fica da mesma forma: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas a outra, fervorosa, alegre com a presença de Jesus, e ao mesmo tempo querendo lhe contar o seu sofrimento, ela desabou aos pés de Jesus. Ela inclinou. Que é isso que um servo faz? Mesmo que você tenha intimidade com Jesus, Jesus espera que você incline. Jesus não quer só uma visita para um lugar de vez em quando, hora e meia, hora lá. Jesus quer a
E embora ela tivesse falado, bispo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras, a mesma frase, mas fala de jeito diferente, com lágrima, cara no pó. Cara no pó. Vamos ver o que Jesus fez. 33. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu-se, perguntando-lhe: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Ao ver a situação e a maneira que ela se achegou a ele, Jesus ficou indignado com a situação e se compadeceu. Quando você chega da maneira certa ao teu Deus, o Criador dos céus e da terra, porque convenhamos, irmão, a humanidade perdeu a maneira de se chegar com Deus. A humanidade hoje, a gente pode dizer, muitos servos que estão dormindo. E eu espero que aqui os servos estejam acordados. Mas muitos que estão dormindo estão daquela maneira, que nem Marta, chega, fala, tá bom, valeu. Quanto que Ele quer que a gente se derrame para Ele, que a gente mostre a nossa dor. Qual é a tua dor? Quanto tempo que você não fala com Jesus no teu quarto? Quanto tempo que você não espera? Mas está tudo bem, bispo, eu não tenho luta. Então você já agradeceu pela vida que você tem? Meu Deus. Se derramar, porque tudo que nós temos, nada é nosso, tudo provém dele. Oh, glória! Se derramar, se humilhar, chorar, é o que precisa para lavar a alma. Isso consegue tocar no coração de Deus. E Deus se move, Ele pergunta: onde que está o teu Lázaro? Aonde que está o teu sofrimento? Fala para mim, fala para o teu Deus, fala para Jesus. Glória a Deus. Aonde que está o que está te ferindo, Maria? João, Antônio, o Wellington, Renato, Raimundo, Marcos, Ilza, Itamar, aonde está aquilo que te aflige? Me leva até lá, que eu quero ver. Ai, aí o negócio começa a acontecer. Aí Jesus vai para perto daquela pedra que gera um milagre, né? Tem que ali, ele tem que se chegar ali, porque o monte está de trás daquela pedra. E a pedra, muitas vezes, é a incredulidade que nós temos de falar com Deus os nossos problemas. Você tem a oportunidade de falar com Deus. Não quer falar em casa? Fala no carro quando você estiver dirigindo. Não quer falar no carro? Está na escola, está no colégio. Coloca um fone de ouvido, coloca um hino, começa a falar com Deus na hora do intervalo. Está no horário de almoço, pega o teu celular, a Bíblia está instalada lá. Lê, fala com Deus. Mostra para Deus o teu gerente, mostra aqueles que te oprimem no teu emprego, mostra aqueles que não te dão um salário digno, mostra a tua casa, a maneira que você deixou, mostra onde te dói os traumas, porque nós estamos falando aqui de problemas, e problemas também são traumas, são feridas que você carrega do teu passado, que Deus, se for nessa ocasião, Deus quer saber, fala com Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha de que maneira Maria fala com o mestre. Ela ali, ela falando, ela relata: Senhor, como eu te amo, e eu sei que tudo está em tuas mãos. E eu te apresento meu irmão Lázaro morto. Ela apresentou de outra maneira, ela apresentou no joelho, irmãos. Apresente a tua luta, a tua questão no joelho, na cara do pó. Lá no meu lar, na minha casa, cada um tem o seu cantinho de buscar a Deus. Porque precisamos ter intimidade com o Criador.
que eu vou conseguir alcançar o coração de Jesus se eu não tenho intimidade, se eu não converso com Ele? Como ter uma comunhão com alguém que a gente não conversa? E a partir do momento que nós temos essa comunhão, isso é um segredo, irmãos. Aleluia, aleluia. Isso é um segredo. É um segredo público. Está aí para todo mundo ver, mas que poucos fazem, né, bispo? Orar, apresentar. Nas maiores lutas da nossa vida, nós apresentamos primeiro a Deus. Não murmuramos, não falamos com A, com B. E quando as portas se fechavam, a gente falava com Jesus. Quantas vezes eu recebi um diagnóstico ruim? Eu falava com Jesus. Há 11 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de câncer nos ossos. Porque já estava constatado, eu precisava ver onde estava mais. Eu falei com Jesus. Eu falava com Jesus e não tenho vergonha de falar. No chuveiro, eu falava com Jesus tomando água. Eu falava com Jesus indo para a igreja, voltando para a igreja, não contava para ninguém, falava com Jesus. Jesus, se o Senhor estiver nos meus ossos, os meus dias serão prolongados nessa terra. É isso que você precisa falar. Às vezes você está com uma enfermidade física, Deus está usando o médico, mas conta para Jesus aonde está a tua dor. Conta. Talvez seja cicatriz na alma, abuso, sofrimento, descaso, abandono. Conta para Jesus. Conta para Jesus. Fala. Fala. Jesus gosta quando alguém chega a Ele e fala. Fala do teu casamento. Fala de como você muitas vezes não se perdoa por coisas que aconteceram no passado. E às vezes para você receber esse refrigério do perdão, é preciso você vomitar isso para fora. É preciso falar. É preciso falar para o reino espiritual. As testemunhas espirituais que temos ouvirem e falar: ele se arrependeu, ela se arrependeu, Jesus está na vida dela. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aleluia. Fala com Jesus, seja qual for a luta. Aleluia. Glória a Deus. Elas disseram a mesma coisa, mas a atitude de Jesus foi diferente. Vamos ir mais. Aleluia, Jesus. Perguntou-lhe Jesus no 34: onde o colocastes? Glória. E indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos ao cego ter evitado do seu melhor amigo morrer? Esteja preparado para lidar com dois tipos de testemunha, de companheiro que vai andar com você. O que vai dizer que Jesus é bom e o que vai dizer que Jesus já poderia ter feito na tua vida há muito tempo e não fez. Os fariseus, que não conhecem o tempo do Senhor. Esteja preparado, porque essa companhia nós temos até o final da nossa vida. Aqueles que tentam matar a fé e aqueles que conhecem o Deus a qual servimos. Seja persistente perante as duas companhias que você tem. Tantos que creem em Deus, quanto aqueles que Jesus já poderia ter mudado a vida dele há muito tempo. Por que não fez isso? Porque não era o tempo de Deus. Você precisava passar por essa etapa. Indo mais no 38, então novamente Jesus, em seu espírito comovido, dirigiu-se ao sepulcro, e era uma gruta na rocha e uma pedra fechando a entrada. Determinou: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta:
irmã do falecido: Senhor, já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Muitas vezes, para alcançar o milagre, vai ser necessário mexer em lugar que vai te doer. Ou tirar a pedra, quando Jesus pediu para que tirassem a pedra dali, e ela lhe advertiu falando: Senhor, já cheira mal. O que ela quis falar? Senhor, já está em estado de putrefação. Quando rolar aquela pedra, em palavras, vai feder, vai cheirar mal, vai incensar todo mundo que está aqui, vai incensar tudo, porque isso é cheiro de podre, cheiro de morte. Mas para Jesus te dar um milagre, é necessário rolar essa pedra. É necessário deixar ele chegar no mais profundo, aonde te dói mais. E aonde você não deseja mexer, porque dói, fere. Traz aquele cheiro de morte do passado. Traz aquele cheiro de tragédia, de tristeza. E você não relatou isso para ninguém, mas você tem dentro do teu íntimo o que você passou. Deixa Jesus tocar ali. Deixa Jesus mexer. Ele sabe o que está fazendo. Você acha, no teu ver, como humano, nós vemos diferente de Deus. Quando se fala em morte, quando se fala em sepultura, a gente já pensa em tudo que é ruim. Cheiro, putrefação, a felicidade que foi embora, a depressão, a tristeza, a tragédia, o luto, tudo que envolve as tragédias da vida estão ali naquele sepulcro. Quando rola a pedra e Jesus, o Senhor da vida, está totalmente de frente, e você dá acesso a Ele, mostra o lugar aonde estão os seus traumas, as suas dores, você esperando que talvez vai vir um cheiro, uma lembrança ruim. Não quero mexer nisso, porque me traz lembrança ruim, me traz dor, me traz trauma. Não quero falar sobre isso. Fala. Porque quando você indicar o lugar para o mestre, ele vai dizer assim: Lázaro, sai para fora. Ele vai dizer para o que estava morto, sepultado na sua vida: sai para fora. Como sai para fora? Morto? Alguém vai ter que carregar? Não. Ele vai ressuscitar, ele vai fazer novo. Ele vai trazer à existência aquilo que já não existia mais. Ele vai mexer com as possibilidades humanas e vai trazer o milagre do céu. Quantos de nós já passamos por isso e temos testemunho para falar? Você tem, eu sei que você tem. Se aquilo que Deus fez para você foi o impossível, creia que nessa dificuldade que você está passando agora, embora seja mais difícil, para
quando você recebeu o teu milagre, não some da mesa de Jesus, não. Quando você receber a bênção, continua perseverando. Glória a Deus. Aleluia. Porque é triste ver pessoas que muitas vezes só querem a bênção, mas não quer o galardoador. Só quer a bênção, o presente, mas não quer o dono de todas as coisas. Eita, glória. Lázaro estava na mesa com Jesus, no capítulo 12. E isso nos diz que a comunhão tem que continuar, mesmo após as vitórias. Glória a Deus. Não esqueça Jesus. Por que foi o último milagre? Jesus estava já preparando os seus para a sua morte. Daqui a poucos dias, Jesus ia ser crucificado. E os discípulos que viram Lázaro ressuscitar precisavam crer que Jesus era a ressurreição e a glória. Para ter fé e para continuar perseverando até o dia de Pentecoste, que é essa festa que nós vamos celebrar. Coloque a mão no seu coração e fale assim: Jesus, me ajuda a crer e perseverar. Não sair da mesa contigo, mesmo que alguns queiram me matar, como quiseram matar a Lázaro por causa do testemunho. Mesmo assim, me ajude a ser fiel até o fim. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.